O Álvares, culpado na não transferência, assinou com o Atlético de Madrid por 6 temporadas e quer sair em 2 para ir para um rival. Não, que o Julián Álvares deu um tiro no pé quando ele assinou aquele contrato absurdo, com uma cláusula rescisória de um valor ridículo, e para ficar até 2031 ligado a uma equipe que ele nunca esteve 100% convencido do projeto. Era simplesmente um trampolim que ele queria se utilizar para poder sair da reserva do Haaland no City e ser uma figura importante em uma equipe minimamente competitiva. Isso daí ninguém nega, deu tiro no pé. Só que eu não consigo entender muito bem o que o Atlético de Madrid... Quer dizer, entender eu consigo, mas eu não consigo concordar que é a decisão correta, a decisão do Atlético de Madrid de fazer o que está fazendo. Galera, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Um jogador que é o pilar central do projeto, que tem que estar 100% motivado para liderar e conduzir os companheiros rumo a grandes vitórias, cuja função nesse ataque é de ser uma figura que se sacrifica taticamente, que faz pressão ofensiva, que recua, que ajuda na marcação. É um cara que tem que ter uma entrega 200% a temporada inteira para o Atlético de Madrid poder sonhar. E esse cara já falou que quer ir embora. E o Atlético de Madrid está humilhando publicamente esse jogador dia após dia. Quanto mais ele demonstra que quer sair, mais o Atlético de Madrid ridiculariza os seus esforços para tentar ir embora. E depois vai pegar esse cara que você está maltratando, com contrato ou não. A gente sabe que o contrato está aí. E que legalmente o Atlético de Madrid tem direito de fazer o que está fazendo, exigir o cumprimento do contrato. O meu questionamento é planejamento esportivo. Você está fazendo tudo isso com o Julián Álvares, depois você traz ele para a temporada e fala, agora vai lá, marca o zagueiro. Que motivação que ele vai ter para fazer isso? Como é que ele vai se sacrificar pelo clube, pela comissão técnica, pela diretoria, que estão impedindo ele de realizar o seu sonho de infância? Quando o Julián Álvares começou a jogar futebol, ele sonhou em ganhar uma Copa do Mundo pela seleção argentina e uma Champions pelo Barcelona. Ele tem várias fotos de criança usando a camisa do Barça, uma Libertadores pelo River e uma Champions pelo Barcelona, né? Para falar aí dos dois clubes. Desde pequeno ele torce pro Barça, isso não é novidade para ninguém. Tem vários vídeos dele, ainda molequinho ali, começando a carreira na base. Perguntavam para ele que clube que ele queria jogar na Europa, ele sempre respondia Barcelona, ele era fã do Barcelona. E, cara, ele queria assumir esse legado de ser o argentino protagonista desde a saída do Messi. Claro que ele não ia tomar o espaço do Yamal, mas ele ia ser um argentino ali no ataque. Então, cara, é uma situação que qualquer um de nós ficaria afetado, em qualquer emprego. Só que a profissão do Julián Álvares, a de jogador profissional de futebol, ela não é a mesma que você ir para uma... Assim, vale qualquer profissão, seja mal ou bem remunerada. Você ir para uma profissão CLT... em que você chega lá de mau humor, frustrado, não queria estar ali, e isso evidentemente afeta o seu desempenho, mas afeta numa proporção e por conta da sua função, não acaba impactando e destruindo o projeto da empresa. Eu vou para uma mesa de escritório escrever, preencher uma planilha no Excel, eu estou de mau humor, eu estou frustrado, eu estou com a cabeça em outro lugar, eu posso até não render tanto quanto eu renderia se eu tivesse 100% motivado. Mas eu não vou destruir aquela atividade, porque ela não é uma atividade que exige esse grau de motivação tão gigante para poder ser executada. Quando a gente fala de futebol profissional, é o inverso, velho. Se o jogador profissional, ele briga com o irmão no WhatsApp, antes de ir para o treino, já afeta toda a semana dele. Um detalhezinho que mexa com o humor de um jogador profissional nesse mais alto nível, como é o alto nível aí de La Liga, de Liga dos Campeões, já mexe completamente com a preparação, e mexendo com a preparação mexe com o desempenho. Imagina um cara que vai passar a temporada inteira com ódio justamente das pessoas pela qual ele tem que correr, se sacrificar e dar a vida e marcar o adversário e descer para ajudar na marcação. Eu nem sei se ele vai fazer de propósito, acho que não. Entrar em campo se esforçando para jogar mal, mas o simples fato dele não estar com a cabeça ali e o foco dele não ser aquele, e ele estar frustrado uma temporada inteira, porque aonde ele queria estar desde criança e tinha a oportunidade de estar, que era o Barcelona, lhe foi tirado, lhe foi negado.
por uma diretoria que lhe havia prometido que permitiria uma negociação por ele na atual janela de transferências. Eu não sei o que o Atlético de Madrid, ou se o Atlético de Madrid acha que isso pode dar certo no aspecto esportivo. Para mim a resposta é não, com absoluta certeza, tá bom? E aí eu aproveito o gancho da pergunta aqui do nosso amigo que mandou o Live Pix, para a gente entrar logo nas novidades do Julián. E depois a gente lê os outros Live Pix, os outros superchats e vai respondendo. Mas hoje foi a famigerada conversa do Julián com o Diego Simeone. Já teve, em mais de uma oportunidade, manifestação pública do CEO do Atlético de Madrid, dizendo que não negociaria ele com o Barcelona de jeito absolutamente nenhum. E é o cara que manda no Atlético de Madrid nesse aspecto de negociação. O presidente do clube, que é o Cerezo, ele é mais uma figura de protocolos e de cerimônias. Ele é o cara para cortar a fita de inauguração de uma obra. Ele é o cara para tirar foto com o jogador. Mas quem conduz mesmo o clube é o CEO, é o Gilmarín. E ele já tinha falado várias vezes, não adianta conversar, não adianta vir tentar me sensibilizar. Para o Barcelona ele não vai. Então a chance que acreditava ter o Julián para conseguir destravar essas tratativas e realizar o seu sonho de vestir azul-grená era conversar com o Diego Simeone e convencer o técnico, o comandante do projeto. Quem toma a decisão de compra e venda é o Gilmarín, mas quem faz as exigências do que é mais interessante para o elenco é o treinador. Convencer o treinador a alinhar-se junto ao atacante, alinhar-se junto a ele, Julián Álvares, na busca por uma saída. Conseguir ali uma negociação na casa dos 130 milhões de euros e pegar essa grana para buscar outros jogadores. Convencendo o Diego Simeone, havia uma centelha de esperança de que o técnico argentino interviesse a favor do jogador e ele conseguisse finalmente sair do Atlético de Madrid. Mas não foi esse o desfecho e nem era o desfecho que a gente estava esperando. Quando houve até uma certa expectativa, eu pessoalmente estava ansioso para saber o que ia acontecer hoje. Eu fui dormir ontem ansioso para saber o que ia acontecer no treino dessa manhã do Atlético de Madrid. Porque na segunda-feira o Julián Álvares saiu do CT irritado porque ele tinha manifestado o desejo de conversar com o seu treinador e com o CEO do clube e ambos tiraram folga segunda e terça, justamente os dias de reapresentação do Julián Álvares, no qual ele tinha a expectativa de conseguir ter essa conversa. Então ele se sentiu desrespeitado, ele se sentiu sabotado, ele sentiu que fugiram dele para não ter que conversar. E ele teria saído, assim, extremamente irritado, desabafando e gritando aos quatro ventos: não contem comigo, aqui eu não jogo mais, eu vou grevar. Ele teria falado frases nessa direção. Então, eu tava na expectativa. Pô, acordaram o argentino que existe dentro do Julián, porque até hoje ele nunca manifestou ser um cara assim tão sanguíneo. Se ele for para esse lado mais da guerra, do conflito, pode ser. Não tem garantia nenhuma, mas pode ser. Só que as notícias que saíram hoje é que foi uma conversa tranquila, em que o Julián, antes do treinamento, para não ter nenhum tipo de atitude ali no gramado, que fosse captado por câmeras e que deixasse um mau ambiente, antes do treinamento ele conversou com o Simeone, tentou sensibilizar. O Simeone respondeu para ele: não posso fazer nada, você tem um contrato, quem decide isso é o CEO, eu não posso entrar em conflito com o clube. O que eu posso fazer é tentar te ajudar a ser um jogador cada vez melhor. Eu posso te ajudar só no aspecto esportivo, no aspecto de transações eu não posso. E ficou por isso mesmo. E o Julián engoliu em seco essa resposta negativa, treinou com normalidade e foi para casa, ainda em contato com seus agentes para tentar alguma coisa. Mas assim, o que sobrou para ele tentar? Só a via jurídica, como foi aquele caso Zubieta que a gente já explicou aqui, que aconteceu lá em 2004, que um jogador entrou na justiça para questionar a cláusula rescisória, ganhou na justiça esse embate com a Real Sociedad e conseguiu se transferir para o Atlético Bilbao, que a cláusula dele era 50 milhões, naquela época 50 milhões nem os melhores jogadores do mundo custavam. Como é que ele, que era o lateral reserva do time, poderia ter uma cláusula rescisória desse valor? A Justiça Trabalhista Espanhola deu a cláusula como leonina, como uma cláusula que não representava a essência de uma cláusula rescisória,
que, pela legislação espanhola, é uma compensação por romper o contrato de maneira antecipada, não é uma proibição de rompimento, e naquele valor exagerado estava funcionando dessa forma, ele pagou 5 milhões de euros e foi embora. No caso, o Atlético Bilbao pagou 5 milhões de euros e o Zubieta transferiu da Real Sociedade para o Atlético Bilbao, que são rivais, por isso havia tanta animosidade. É o que sobrou. Ele está disposto a ir por esse caminho? Ele está disposto a ir para a via jurídica? Se não tiver, acabou. Acabou. Ele vai jogar mal, o projeto esportivo não vai dar certo, temporada do Atlético vai ser vexatória, vai ser a temporada que eu acredito que o Atlético, se a Espanha, La Liga, não conseguiu uma quinta vaga na Champions, como conseguiu ano passado, o Atlético vai correr muito risco de nem para a Champions classificar. Eu acho que vão ter muitos efeitos negativos para o clube, toda essa confusão e o desfecho que aparentemente vai se concretizando. Mas ele vai ter que ficar lá, ele não vai ter o que fazer. Ele não está indo para o conflito agressivo, como foi o Alexander Isak. Ele não está indo para o conflito jurídico, como foi o Zubieta. Ele está tentando, às vezes elevando o tom, às vezes abaixando. Sempre o diálogo, e no diálogo não vai rolar, irmão. Então, a essa altura, eu nunca tive grandes expectativas, quem me acompanha sabe. Quando surgiram esses primeiros boatos de contato do Barça com o Julián pré-Copa do Mundo, eu já falei logo que eu não acreditava que poderia se concretizar. Uma centelha de esperança quando ele falou publicamente na Copa do Mundo, aí a gente ficou esperando qual seria a repercussão e a reação da diretoria do Atlético de Madrid, mas vendo que eles estão dispostos a sacrificar o projeto esportivo para não dar o braço a torcer nessa disputa com o Barça por um jogador, eu já descartei de vez e de lá para cá eu sempre tratei como algo que não se concretizaria. Agora então, mais ainda, tá na hora do Barça buscar novas opções, se é que... Porque essa janela nos ensinou isso. O Deco já não está até buscando e a gente é que não sabe. Porque o Deco estava negociando a saída do Araújo, ninguém sabia. A gente descobriu só quando o Araújo já estava embarcando para Liverpool para assinar. Para fazer lá os exames médicos. Depois que o acordo já estava garantido. Caso do Gordon, a gente não sabia. ADM, a gente não sabia. O caso do Rodri... O caso do Rodri, a gente só ficou sabendo quando ele mandou um comunicado oficial pro Real Madrid dizendo que não ia mais negociar com o time da capital porque tinha escolhido o Barcelona. E o Deco já estava conversando com ele há muito tempo, há 10 dias. Estava tendo conversa do Deco com o Rodri. E ninguém ficou sabendo, e nenhum especialista de mercado conseguiu vazar. Tinham aqueles boatos vazios de rede social, aqueles boatos vazios. Ah, Rai Marcos, pelo amor de Deus, o Rodri não vai ser contratado, só tu mesmo, tu e o Pietro. E olha que até o Pietro já parou, só tu continua com essa loucura de sempre, tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Pá, pelo amor de Deus, aí, vamos melhorar um pouco esse humor aí, pai. Vamos melhorar. Mas enfim, teve esse secretismo, né? Teve esse secretismo aí do Barcelona na janela de transferências que a gente conseguiu. A gente não, né, que eu não trabalho, mas enfim, a diretoria do Barcelona, o Deco, conseguiu manter todas essas negociações secretas, em segredo. Nem o Fabrício Romano estava conseguindo vazar, a não ser quando já era algo à beira da assinatura, ou quando alguma outra parte vazava, o caso do Real Madrid, quando recebeu o comunicado, vazou, né, até para fazer o que fez, né? Gerar o efeito que gerou. Encareceu o Rodri, porque com a torcida na expectativa da contratação, o Manchester City segura o preço lá em cima. E se não houvesse todo esse movimento e essa ansiedade da torcida, o preço teria que ser um pouco mais baixo, mas enfim. E esquecer Julián. Esquecer Julián e torcer para o Deco estar fazendo, em busca de um centroavante, o que ele fez. No caso Rodri, no caso Gordon, no caso ADM. Em segredo trabalhar nos bastidores e a gente achando que ele tá parado e ele tá lá igual o James Bond, agente secreto 007, garantindo que os alvos estão sendo muito bem cuidados. E aí eu pergunto pra você, eu acho que a essa altura não tem muito mais como discordar, mas eu abro espaço para você se manifestar de qualquer maneira, se manifeste aí nos comentários. O Barcelona ainda deve continuar insistindo no Julián Álvares? Mesmo com todo esse cenário que se montou, o Barça deve continuar esperando o atacante argentino ou já está na hora de buscar outros nomes aí no mercado? Se manifeste, que eu quero saber a sua opinião.
Beleza, meus amigos? A galera diz que não, chega, não. Eu acho que a essa altura é unânime. Até os maiores fãs do nosso queridíssimo Julián, que é muito bom jogador, não vão conseguir sustentar essa continuidade da obsessão do Barça. Relâmpago McQueen, olha aí, rapaz. Gente famosa aqui com a gente na live. Salve, Norman. O Julián não poderia acionar a justiça como um último recurso? Foi a única coisa que sobrou, né? E aí ele pede para eu mandar um abraço. Só que eu não confio em vocês, então eu acho que eu não vou mandar o abraço não, porque pode ser alguma pegadinha. E aí eu falo um abraço para fulana, e aí ele, aquela que não sei o que, kkkk. Então eu vou dar uma segurada. Mas um abraço aí pro Relâmpago McQueen e pros seus entes queridos todos. Não é isso? E aí o Julián, como um último recurso, entrar na justiça, poder pode, né? Poder pode. Precedente jurídico tem. Já houve o precedente do caso Zubieta. Jogador que conseguiu na justiça o direito de romper o seu contrato e ter uma cláusula rescisória recalculada pelo juiz sem precisar pagar aquela que foi assinada. Só que assim, irmão, o Zubieta, ele foi o único que fez isso. Não é que ele fez, depois virou moda e o Julián tá moscando. Ele foi o único que fez isso. Porque não é um processo simples, é um processo traumático, é um processo arriscado. E se o juiz chegar à conclusão que você tá errado? E se o Atlético de Madrid consegue uma liminar para o Julián não jogar até o fim do caso? O Zubieta conseguiu jogar enquanto o caso era julgado. Mas e se o Atlético de Madrid consegue uma liminar para o Julián não jogar até a última instância de recurso? O Julián passa um ano parado. Cara, é arriscado. Então é compreensível que ele não esteja indo por esse caminho. Mas aparentemente foi só o que restou. Caso contrário, é cumprir o contrato lá em Madrid. Cumprir um contrato lá no Metropolitano. Eu, pessoalmente, eu não tô tão preocupado assim com o Julián. Eu acho que ele fez o esforço que podia, mas não, agora ele tá entendendo que ele cometeu um erro na assinatura do contrato lá atrás, mas o contrato já tá assinado. Não tem o que fazer. Eu me compadeço dele, mas eu tô mais interessado em saber o que o Barça vai fazer. E eu acho que já deveria ter abandonado essa opção há algum tempo. Como não abandonou, não adianta, não tem máquina do tempo. Bora voltar em julho e abandonar antes. Não dá. O que a gente tem que fazer é, com as 3 semanas que restam de janela de transferências, nós estamos no dia 12 de agosto. Nós vamos, se não me engano, até o dia 2 de setembro. Então nós temos aí os últimos 19 dias. Nós temos os últimos 19 dias de agosto e 2 dias de setembro. 21 dias é cravado 3 semanas. O Barcelona tem 3 semanas ainda para buscar os seus alvos, para buscar outras opções, e se começar agora é tempo suficiente. 3 semanas é muito tempo. É muito tempo para buscar alvos nas transferências. Se deixar para a última semana, aí já é complicado. Os clubes já vão querer valores mais altos. Estamos na reta final. Tu que está desesperado para comprar, eu não estou desesperado para vender. Vai ter que pagar cláusula. Vai ser complicado. Então, eu acho que ele pode tentar, mas se eu sou o Barcelona, eu não fico esperando para saber o desfecho, não.